Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo descansando, se protegendo contra o coronavírus. É importante que vocês aproveitem esse momento realmente para curtir a família, se cuidar, ficar com as pessoas que a gente ama, proteger cada vez mais e evitar qualquer risco de contágio. É muito importante que a gente consiga superar essa crise aí de forma unida e cada um vai colher realmente muita experiência positiva, se Deus quiser, de tudo isso. Tá certo? Para não perdermos as nossas aulas, eu vou dar sequência à explicação do próximo capítulo para o pessoal de pesquisa mercadológica agora, tá? Seção 2.2. Peço que vocês leiam com calma esse capítulo, que ele é um pouquinho complexo, para quem não teve contato ainda com pesquisa, e como eu tenho um tempo de vídeo aqui, ele é um pouco mais curto a explicação, então a leitura é muito importante para que a gente grave esses conceitos, para a gente conseguir assimilar de forma mais tranquila. Tudo bem? A gente vai falar hoje de medidas e escalas em pesquisa. Tá? O capítulo começa realmente falando de um case do UniQI, né, que vocês já conhecem, já trabalharam com ela. E nós vamos, no decorrer desse capítulo, falar de instrumentos de pesquisa e um pouquinho de elaboração de formulários. Tá? Para não perder tempo, eu já vou direto nos pontos mais específicos. Nós temos essa discussão no capítulo que é bem tranquila, que são perguntas fechadas e abertas. E por que a gente utiliza esse conceito, né? Perguntas fechadas são respostas limitadas. Perguntas abertas, respostas abertas. Geralmente, perguntas fechadas, questionários quantitativos, com foco objetivo na identificação de alguns problemas específicos. Perguntas abertas, pesquisas qualitativas, que buscam entender melhor as razões, né? Então a gente vai escolhendo qual é melhor usado dependendo do caso. Por exemplo, exemplos de perguntas fechadas, faixa etária, menor de 18, entre 18 e 28, você dá opções, né? Perguntas abertas, simplesmente quantos anos você tem. Dessa forma você consegue ampliar um pouquinho o raciocínio em vários métodos de pesquisa. Até o texto deixa bem claro para a gente, tudo depende, né? A forma que você vai pesquisar, a técnica utilizada depende da área que você vai aprofundar. Algumas, pela nossa experiência, melhor o método qualitativo, a outra o quantitativo, e a gente vai escolhendo o nosso instrumento de pesquisa, né? Que é o material que a gente utiliza, que o pesquisador utiliza para coletar os dados nas pesquisas. Aí agora a gente vai entendendo um pouquinho os conceitos, a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais complexa. Antes disso, vou falar um pouquinho sobre as questões das múltiplas escolhas também. Quando a gente fala de pergunta fechada, nós temos algumas opções, as dicotômicas, de múltipla escolha e em escala. Basicamente, as dicotômicas são opções mais resumidas, né? Sim, não ou não sei, né? As de múltipla escolha, você dá algumas opções para as pessoas escolherem de uma forma bem clara, bem objetiva. A gente tem até alguns exemplos aqui, ó. Múltipla escolha, por exemplo, qual marca de desodorante você usa? Desotox, Fedidix, Cheirox ou outro, né? E a escala, você coloca algumas opções. Aprovo, não aprovo com ressalvas, desaprovo, desconheço a marca. Você pode desempenhar isso. A questão das escalas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Porque nós temos, por exemplo, uma questão interessante, que são as perguntas encadeadas, né? Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta dicotômica, né? Sim ou não. Você pratica esporte? Sim ou não? Aí qual? Corrida, futebol, basquete, vôlei e outro. Eu posso ir esmiuçando isso. Agora a parte que eu acho um pouquinho mais complexa, que são as escalas, né? Para a gente entender as possibilidades que a gente tem. Nós temos algumas escalas, por exemplo, como as escalas nominais, ordinais, intervaladas e racionais. As nominais, elas buscam representar indivíduos, objetos, então de forma bem sucinta, por exemplo. Você coloca na primeira questão, você é homem ou mulher, por exemplo. Você já consegue identificar o perfil de cada um. Eu vou ter que gravar mais um vídeo para dar sequência na parte 1 e parte 2, tá? Eu vou cortar agora e a gente já volta em instantes aí para a gente evoluir no tema. Tá bom? Obrigado, viu? Voltando, pessoal, agora a parte 2 do vídeo. Eu vou colocar na edição uma seguida da outra para não complicar, mas aí a gente pode falar com mais calma das escalas, tá? Bom, a escala nominal
ela, como a gente conversou, nós conseguimos identificar o indivíduo em si, os objetos e fenômenos aplicados àquele indivíduo. Por exemplo, se é homem ou mulher, por exemplo, se ele gosta de um tipo de produto ou não. Aqui nós temos alguns exemplos com frutas, né? Qual fruta você mais gosta? Limão, laranja, morango. Então você consegue identificar claramente a escolha do entrevistado, né? É uma forma muito comum e muito prática e uma técnica de pesquisa muito utilizada em escala, tá? O próximo tipo de escala é a ordinal. Essa a gente avalia qual a ordem de prioridade, como então o nome diz, né? Por exemplo, considerando o número 1 para o preferido e o número 3 para o menos preferido. Qual você prefere? Limão, laranja, morango, manga, seriguela, abacaxi. Então você consegue identificar de forma mais clara a ordem, né, de preferência do entrevistado. Aí nós temos outras opções, é legal vocês realmente aprofundarem, que é um tema interessante. Aí nós temos as escalas intervaladas, né? Ou intervalares também. Nessas escalas, a gente começa a mensurar os atributos. O que são os atributos? Dá para entender um pouquinho o grau de satisfação para cada produto. Por exemplo, eu posso colocar uma escala intervalada, o produto em si, e uma escala se ele é horrível, sem gosto, com gosto ou muito gostoso. 1, 2, 3 e 4. E assim eu consigo identificar qual é o grau de atributos, né, que aquele produto tem para aquele entrevistado e qual o nível que ele se encontra. Então é bem interessante a forma de a gente aprofundar. Aí nós temos outras formas. Essa, por exemplo, vai te dar percentual, por exemplo, quantos acham horrível, quantos acham sem gosto. Isso é legal para o aperfeiçoamento do produto, né? Aí outras questões importantes. Existem categorias de escalas intervaladas, né? Agrupadas de duas formas. São as escalas com escala de diferencial semântico e a famosa escala de Likert, tá? São duas formas interessantes da gente conseguir abordar. Por exemplo, você consegue colocar, por exemplo, o produto e o grau, se ele é horrível, se ele é artificial, como que é de cada produto. E a escala de Likert, você consegue, inócuo, por exemplo, você consegue levantar o grau de concordância ou discordância sobre um tal produto. Então isso, acho que vocês já viram várias pesquisas assim. Por exemplo, escala de Likert, os sucos da empresa X são mais naturais do que da empresa Y. Você joga um questionamento e você coloca: concordo totalmente, concordo parcialmente, concordo nem discordo. Então você consegue colocar, a gente vê muita pesquisa, inclusive até de avaliação presidencial muitas vezes, que você coloca o nível de concordância para o rumo que o governo está, por exemplo, né? Então assim, embalagens são fáceis de abrir? Concordo, não concordo. Então é bem famosa essa utilização. Aí eu vou pedir para vocês lerem com calma a escala racional, ela é muito parecida, ela só tem a variável 0, que a gente chama, é bem interessante. Então a gente pode realmente aprofundar, mas a leitura é importante desse capítulo para esmiuçar os itens, eles colocam alguns exemplos interessantes, tá? Tem uma tabelinha aqui que eu vou passar rapidamente por ela, que é bem sucinta e prática para a gente entender, tá? A nominal a gente verifica a identidade do produto, do fenômeno, do serviço, né? Então, medidas de exemplos típicos: masculino e feminino, usuário, não usuário, profissões, qual profissão você tem, tudo mais. A escala ordinal, o nome já diz, ordem, né? Preferência da marca, classe social, rigidez dos materiais, você coloca o grau de ordem que você avalia, que você coloca para avaliar o entrevistado, né? A intervalada, ela fala comparação de intervalos, escala de temperatura e tudo mais. E a racional, como a gente conversou. O tempo já está terminando de novo da gravação, eu vou unificar os vídeos aqui. A comparação por magnitude absoluta você consegue por unidades vendidas, rendimento e tudo mais. O que eu vou pedir para vocês, gente? Vocês já estão participando, eu até agradeço muito os feedbacks positivos que a gente tem recebido aqui pelas videoaulas, tá? Façam esse exercício com a bola cheia da página 105 e me mandem, por favor. Obrigado e se cuidem aí, galera. Obrigado.